Não, já pergunta. Tantas opiniões esgotou. Não podemos esquecer que na quarta-feira nós teremos Palmeiras e São Paulo. E Flamengo e Corinthians. Isso. E O mais Corinthians é ou menos visitante, o também. Corinthians vem de uma vitória, o Flamengo vem de uma mega vitória, e esses jogos todos você vai acompanhar pela Jovem Pan. E o clássico importante, Palmeiras e São Paulo, excepcionalmente eu vou começar com o Flávio, lembrando que o Palmeiras tomou de virada ontem. Dizem que o professor Marcão deu um nó tático no Abel Ferreira. Então, a gente vai falar sobre isso. Posso só tirar uma dúvida? Pode. Por favor. Meu querido Mauro Betti, Por favor, Flávio. como o jogo foi no Maracanã, envolvendo o primeiro campeão do mundo contra o segundo campeão do mundo, foi uma decisão do Mundial Geral de Futebol. Você responde já, Mauro, pelo amor de Deus. Você responde, senão acaba o programa. Então, eu só queria dizer o seguinte. Eu sugiro... Vamos chamar... A negra, não tira teima. Não, Fernando, atenção. O professor Marcão teria, pergunta a Flávio, ao nosso Márcio, ao nosso Mauro Betting, teria dado um nó tático no professor Abel Ferreira. De virada no Mundial definitivo. De virada o Palmeiras perdeu. E aí, é aquele negócio. A orquestra está sendo afinada para a final da Libertadores. O último ensaio da orquestra flamenguista mostrou que é uma coisa. O primeiro violino tá afinadíssimo. E o Palmeiras perdeu. Mas aqui com o São Paulo podia vir de cavaquinho. Mas agora, de violino, não. Agora é Palmeiras enfrentando o São Paulo. Mauro Betting, Palmeiras ontem e pode projetar o futuro. Isso não dá para saber nunca, a gente não sabe nem o passado, né? E cada vez mais a gente não sabe o passado mesmo também, ou pode discutir bastante. O primeiro tempo não foi lá grande coisa, o Palmeiras fez 1-0, um golaço do Dudu. Foi provável que a interpretação foi correta. Havia 2 jogadores em posição de impedimento, mas não interferiram no belíssimo tiro do Dudu. E o Palmeiras foi melhor que o Fluminense, que teve uma chegada, 1-0, ok. Aí veio o segundo tempo, o Palmeiras naquela base, já não jogou tanto, fez 1-0, não precisa fazer grandes coisas. Algumas mexidas do Abel não foram boas, as do Marcão foram muito boas. O Fluminense chegou a um empate, teve um pênalti que foi bem cancelado pelo VAR, e no finalzinho do jogo, aliás, só para lembrar, o gol do empate foi com também... Se o Flamengo fez um gol com 23, 24 segundos do primeiro tempo, o Fluminense respondeu na segunda etapa do Maracanã, fazendo um gol com 24 segundos também. E o Felipe chutou, bateu no Zé Rafael e tirou o Everton. Aliás, é um problema do Palmeiras até nos melhores momentos. Essa proteção na entrada da área dá muito espaço para os rivais. O Palmeiras tem tomado muitos gols, tomou esse e tomaria no finalzinho do jogo um golaço, jogaram muito bonito. Um belo tiro de Iago Felipe, o Everton de novo foi muito bem na bola, mas o Palmeiras não foi bem, o segundo tempo ruim, as poucas oportunidades que teve desperdiçou feio e acabou levando a virada. Aí entra o lado do torcedor e o lado do futebol também. É bom porque o time não se achar, que já vinha de uma sequência muito boa e era de 6 jogos, precisa botar o pé no chão, mas ao mesmo tempo o Flamengo mete 4 no São Paulo. Mas é bom, aí o Flamengo se entusiasma. Tá muito divertido isso, a gente tem falado bastante aqui na Jovem Pan. O torcedor do Flamengo analisa o jogo, tenta achar o aspecto positivo, né? Até no negativo, por exemplo, segunda-feira, depois do empate com a Chape, quando o Flamengo jogou mal, ainda que a arbitragem tinha sido pior que a atuação do Flamengo, e o Flamengo tão desfalcado segunda-feira em Santa Catarina, pronto, já não vai dar mais. E o Palmeiras estava bem. E jogou muito bem, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Agora que o Flamengo veio ao Morumbi, dá show, e o Palmeiras pede de virada pro Fluminense Maracanã, pronto, já virou tudo. Volta a ser o que era na definição, quando o Flamengo parecia muito favorito e o Palmeiras nada. Então assim, é o que vai ter até o final. Daqui a 12 dias, sim, agora são 12 dias mesmo, vai estar assim em cima, um pouco mais, um pouco embaixo, vai estar mais ou menos assim. E para mim, ideia, ainda dentro daquilo que eu imagino. O Flamengo com mais jogadores desequilibrantes e o Palmeiras um time um pouquinho mais equilibrado. Em outras palavras, tudo pode acontecer. Da série, tudo pode acontecer mesmo, como a gente viu ontem no Morumbi e no Maracanã. Lembrando que as próximas horas mostram 2 grandes clássicos brasileiros, Zé Manuel. Mostram o Corinthians visitando o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras recebendo o São Paulo. E a gente está falando isso porque, claramente, o título está muito próximo, já está batendo na porta, na galeria de troféus do Atlético Mineiro, mas está muito próximo a decisão da Libertadores. Então é isso que o Mauro acabou de dizer, que é o termômetro, né? Opa, você está com febre hoje? Você está com febre amanhã? Você já melhorou? Você vai... É igual disputa de esporte individual em Jogos Olímpicos. O cara é muito bom. Ele é o grande favorito. Ele é um cara que o mundo sabe que ele vai dar espetáculo. Aí, no dia da competição, ele amanhece e espirra. Serguei Búbica. O Pelé do... E espirra. Não, é verdade. Espirra.
já é preocupante, né? Então, por isso que esse termômetro diário aí, essa medida diária entre Palmeiras e Flamengo. Zé Manuel, falando dos 2 próximos jogos, mas claro, nós estamos abordando o Palmeiras, que ontem tomou de virada no Rio de Janeiro. Então, eu vi o jogo do Flamengo contra o São Paulo mais cedo e depois estava vendo Palmeiras e Fluminense. Aí dá para separar primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo do Palmeiras, fala, vai dar um jogão nessa decisão da Copa Libertadores, né? Flamengo tá aí voltando, a expectativa é que nessa quarta-feira, no jogo do Flamengo contra o Corinthians, o Arrascaeta possa voltar, já entrando no time, e talvez jogue mais um jogo contra a Inter ou Grêmio antes da grande decisão, para ficar já à disposição. Aí tem a preocupação quando o Rodrigo Caio sai machucado, aí aquela entrada lá muito forte em cima do Davi Luiz, mas me parece que saiu mais para ser poupado. Enfim, é o Flamengo se ajeitando, e o Palmeiras também. O Palmeiras vinha, se não me engano, de 6 jogos seguidos com vitória, né? 100% nos últimos 6 jogos. Aí perdeu ontem. Mas pelo primeiro tempo ele ganharia, fez 1-0 e poderia ter feito 2-0 tranquilamente e decidido e resolvido praticamente o jogo no primeiro tempo. Não sei o que aconteceu no segundo tempo. E aí a gente tem que lembrar o que aconteceu lá Flamengo e River, que o River deu uma descansada assim nos últimos 10 minutos e perdeu o título. Então atenção, o Palmeiras tem que jogar os 90. 45 não adianta. Vai ter que jogar 90. Mas eu espero, assim, na final da Libertadores, um Palmeiras mais parecido com o Palmeiras que enfrentou o Atlético Mineiro. Completamente diferente. Com garra, atento, 90 ou 100 minutos que seja ali, pegando, mordedor, uma situação completamente diferente. Acho que a formação do time está mais ou menos encaminhada, até ali, a exceção dos jogadores que foram poupados, ou no caso do Piquerez, que está com a seleção do Uruguai, mas talvez com o Mike, que fez até um bom primeiro tempo, né, Mauro? Acho muito bom, né? Foi uma boa notícia. O Marcos Rocha não pode jogar a final da Libertadores, ele fez um bom primeiro tempo, saiu, o time até caiu, né? Com as mudanças, o Palmeiras caiu muito. Mas no primeiro tempo, dá pra gente prever uma grande decisão do dia 27. Mas tem 90 minutos, como você acabou de dizer. E a gente vai ver quarta-feira, Palmeiras e São Paulo, como é que vai ser, Flamengo e Corinthians, antes até Atlético Mineiro, porque se pensar em Campeonato Brasileiro, já pensou se o Atlético Paranaense ganha do Atlético Mineiro e o Flamengo ganha do Corinthians, de 8 cai para 5, os caras começam a sonhar. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que jogam amanhã às 4 da tarde. Um pouquinho mais tarde tem o Grêmio na maior pindaíba, jogando, né? Contra o Bragantino. Contra o Bragantino, que está bem. 18 horas. Que está bem na competição. E um pouquinho mais tarde, a seleção brasileira enfrentando a Argentina em San Juan. Flávio, o Palmeiras é largamente favorito contra o São Paulo? Sim, bastante. Bastante. O São Paulo está numa draga terrível, né? O São Paulo, se conseguir um empate com o Palmeiras, tá bom demais. Mas dentro da normalidade, vai perder bem, igual perdeu ontem. Igual perdeu aquele 3-0, é assim. Hoje o São Paulo está num nível de briga que não é esse. Infelizmente, para o torcedor do São Paulo, o São Paulo disputa para não cair. O Palmeiras é a mesma coisa que o Flamengo, é finalista de Libertadores. Palmeiras até outro dia pleiteava a briga pelo título. Palmeiras nunca esteve abaixo do 3º ou 4º lugar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo nunca chegou no 10º. Então não dá nem para comparar. Não tem. O Palmeiras é favoritíssimo nesse jogo. Não tem Dudu e Felipe Melo, né? E Luan. E o Daverson. O Daverson é reserva. Mas o elenco do Palmeiras para mim o elenco do Palmeiras é o mais equilibrado de todos. Sim. Talvez você não tenha jogadores com brilho que tem o Flamengo ou o Atlético, mas equilíbrio, tanto faz, se não joga um, joga outro, o Palmeiras consegue se recompor com certa facilidade. Então eu acho que o Palmeiras é favoritíssimo nesse jogo. Qualquer coisa que não seja uma boa vitória do Palmeiras será uma surpresa. E nessa reta Você quer aprender a desenhar e a colorir com aulas super práticas em tempo real com material escolar? Sim, lá eu vou te ensinar tudo que eu aprendi durante a minha experiência com lápis de cor. Já somos quase 1.500 alunos e lá eu tenho certeza que você irá aprender muita coisa, desde esboço até detalhes e efeitos na sua coloração. Sim, não fique de fora, aproveite essa oportunidade e clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes.